capítulo de número 20. Senhor, a tua palavra aberta para ser ministrada às nossas vidas, precisamos do teu Espírito Santo para falar conosco, direcionar, admoestar e revelar aquilo que tem para nós em profundidade dessa palavra. De mim mesmo eu não tenho o que fazer e o que falar, mas o Senhor é todo poderoso para trazer coisas incríveis e profundas para a nossa vida. E é assim que nós cremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deuteronômio capítulo número 20, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Assim diz a palavra de Deus para nós: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá na frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem e não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Os oficiais dirão ao exército: alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e o outro a dedique. Alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher, volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e o outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminaram de falar ao exército, designaram chefes para comandar as tropas. Até aqui. Então, naquele momento, havia uma instrução para a guerra a respeito do povo de Israel. Eles estavam adentrando ali em Canaã e precisavam lutar e combater contra todos os povos daquela região. Deus já tinha dado vitória outrora, eles já tinham desfrutado, participado dessa vitória e visto o que o Senhor fez com a mão poderosa, tirando eles do Egito e fazendo com que eles pudessem atravessar o mar a pé seco, e ao mesmo tempo a destruição de todo um exército do Egito, e Faraó e todo o seu comando de guerra foi ali assolado pelo Deus Todo-Poderoso. E agora eles têm a missão de adentrar nessa terra prometida, não somente guerrear, mas tomar posse dela. E esse capítulo ele vai ser destinado para essas leis sobre a guerra. E a gente tem algumas coisas para poder aprender. E a gente leu até o versículo 9, porque é exatamente o tempo de nós tomarmos posse daquilo que é bênção de Deus para as nossas vidas como promessa. Está chegando o ciclo onde a gente vai completar o aniversário da igreja em agosto. Então a gente encerra agora em maio um ciclo e adentraremos em junho com algumas promessas se cumprindo, e vamos virar o semestre com aquilo que Deus prometeu outrora para nós, como pessoas individuais e também como ministério. E você faz parte desse processo para poder receber de Deus, vivenciar em Deus e saber que Ele é um Deus que cumpre promessas. Daí a gente não vai ler do versículo 10 em diante, porque vai estar falando de expansão de territórios, conquistas em cima da promessa e alcance de outras vidas, desenvolvendo a fé das pessoas para ir além
daquilo que era uma perspectiva de receber. Então a gente vai ficar na primeira parte e ele já vai começar dando algumas orientações. E a gente percebe que agora, para esse povo de Israel adentrar numa terra estranha, apesar deles já terem espiado essa terra há mais ou menos 38 anos, esse é o contexto da história, eles já sabiam que ia enfrentar uma terra que teria inclusive gigantes, não seria fáceis as batalhas, mas Deus Todo-Poderoso estava com eles, e aqui eles têm certeza que Deus ia dar vitória, porque agora eles estão adentrando para poder receber realmente e fisicamente aquilo que Deus tinha colocado como sonho na vida deles. E é lógico que quando a gente começa a ler esses versículos, a gente percebe que vão surgir alguns princípios, alguns valores que já estão aqui, e também algumas orientações para que a gente possa estar vigilante nesses dias e fechar um ciclo e avançar para conquistas e vitórias em um nome para a glória de Jesus. Então ele vai já começar dizendo que quando a gente for para a guerra contra os nossos inimigos, e a nossa luta hoje não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas ordens celestiais da maldade. Aqui, fisicamente, os inimigos eram um povo estrangeiro, um outro povo que eles iam ter que guerrear mesmo fisicamente, mas para nós, a visão espiritual aqui é que a gente vai ter que lutar, batalhar contra esses principados e potestades, contra esses espíritos malignos que estão impedindo ou impedem a vitória, que querem impedir na realidade a vitória, mas eles não vão conseguir, porque Deus já determinou a nossa vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. E quando a gente vê então a multidão de carros, cavalos, cavaleiros, quando a gente vê um exército muito grande ou impossibilidades na nossa vida para alcançar aquele objetivo, ou quem sabe a gente perceber que aquilo é muito grande e não dá para a gente poder avançar porque somos limitados, que nós não temos recursos, que nós não temos condições para aquilo, e enxergar outros com maior desenvolvimento, e seria intransponível adentrar para conquistar algo que Deus falou. Isso parece irreal para nós. A palavra vem dizendo no primeiro versículo assim: não temais, não tenha medo, o Senhor, o seu Deus, te tirou lá de um lamaçal de pecado, retirou a cada um de nós dos aprisionamentos do pecado, dos grilhões que prendia os nossos braços, as nossas pernas, das cadeias mentais que nos deixavam em um local não somente desconfortável, mas num local de mísera, pecadores. Deus nos tirou de locais malditos e nos colocou na bênção. Ele nos tirou do Egito. Então a gente agora, olhando para trás, aonde estávamos e aonde estamos hoje, não podemos ter medo. A palavra de ordem, iniciando no primeiro versículo, é: não tenha medo. O medo é paralisante, irmãos. O medo vai fazer com que a gente crie situações no nosso corpo, de sorte que a gente apresenta até sintomas. A nossa mente tomada pelo medo, a primeira coisa que o medo desenvolve é o receio de que não vai dar certo. E aí surge então a dúvida. Aquela dúvida: será que foi mesmo Deus que falou? Será que é mesmo para eu fazer isso? E um coração dúbio, dobre, um coração que está tibiando para dois lados, não tem a segurança, a certeza, a confiança em Deus, ele vai acabar gerando uma incredulidade. Então olha que começou com medo, esse medo se expandiu, virou uma dúvida, e essa dúvida gera uma incredulidade. E então a ordem inicial já chegando para nós é: independe de qualquer situação,
eu sou um Deus todo-poderoso e eu lembro a você o que eu fiz no passado com a sua vida, onde você está agora, assim como nós derrotamos lá atrás, nós vamos derrotar aqui e vamos ser vencedores. Deus está conosco, e se o Senhor está conosco, nós somos a maioria, inclusive em poder. Então não temas, Deus é contigo. E você precisa ter essa certeza. Eu e você precisamos ter segurança nisso, porque o diabo, ele quer colocar não a dúvida somente, ele quer fazer com que estejamos oprimidos no medo, e o medo vai fazer com que a gente fique parado, inerte e não avance. E daí a gente, quando percebe o versículo de número 2, vai dizer assim: está se aproximando o tempo da batalha, vocês não vão conquistar as promessas de Deus se vocês ficarem parados, paralisados, com dúvida, sem fé e com medo. Para conquistar a promessa de Deus, vai ter que avançar, prosseguir, perseverar e enfrentar essas situações. A vitória, ela já é certa, mas eu e você precisamos partir para frente, precisamos avançar. É chegada a hora da batalha, e se é chegada a hora da batalha, a gente não vai de qualquer jeito. Nós, apesar de estarmos nessa terra como estrangeiros, nós não podemos nos comportar como turistas, e as pessoas têm confundido uma terra estrangeira com uma terra de turismo, entretenimento, brincadeira, festa, e uma vida que não está apta e consagrada para a guerra, para a batalha, para as conquistas. É aquele soldado que está completamente despreparado, não sabe manipular a arma, que está sem as ferramentas necessárias, que não está revestido com as armaduras espirituais, que não está com a roupa adequada para o combate. Então, o turista, ele está achando que tudo é bonito, que está tudo lindo, que é tudo assim, dessa maneira. Ele está admirado, olhando as coisas como se ele tivesse um grande parque de diversões e desapercebido daquilo que está acontecendo. Ser estrangeiro na terra não significa que sejamos turistas, amém? Então precisamos agora estar atentos, vigilantes e entender que quando os dias se aproximam, estamos numa grande batalha de conquistas e não precisamos e não podemos, melhor falando, abaixar as guardas diante dessas batalhas. E então o sacerdote, ele vai vir à frente, o comando vai vir daquele que está na liderança e vai dizer para a gente: hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Meu Deus, Deus está falando para a gente: vocês estão em guerra e não percebem que estão na guerra. Hoje é hoje, não é para amanhã. Vocês vão lutar contra os seus inimigos. Quais são os nossos inimigos? Que talvez os nossos inimigos não sejam os externos, mas sejam os internos, e a gente vai ter que lutar com eles todos os momentos, causticando as nossas vidas, fazendo com que a gente tenha lembranças, pensamentos, que a gente se sinta inferiorizado, medíocre, que a gente não tenha condições de guerrear as guerras para poder tomar posse daquilo que Deus prometeu e Ele vai cumprir como sonho. Talvez a gente veja que a nossa vida ela não está dando os passos necessários para as conquistas. Então a gente vai ter que derrotar os nossos inimigos. E quando a gente olha para o texto, ele vai dizer ainda assim, no versículo de número 3: não desanimem. Oh, mas está dando tudo errado, eu não estou conseguindo, tanta dificuldade para ir para a igreja,
E o inimigo aproveita desse medo e desse entretenimento, dessas coisas que desapercebem o crente, e ele vai ficar envolvido com essas coisas, e ao invés dele determinar e fazer, ele vai se acomodar ou recuar por uma série de situações. E aí, nesse recuo, o inimigo consegue ter espaço no território. O exército não pode recuar, o exército tem que ir para cima, tem que ir para frente. Então muitas pessoas vão pensar mil e uma coisas e vão ter mil e uma desculpas para não ir para a guerra. Deus, já sabendo disso, olha o que vai acontecer. Ele diz: não tenha medo e não fiquem apavorados. As injúrias, as perseguições, as dificuldades, os problemas, as tribulações vão aumentar. Quem é que está pregando que vai diminuir? Falso profeta. Ensino errado. Os dias vão se aproximando e as situações para aqueles que estão em Cristo Jesus vão ficando mais difíceis. Se nós formos aplaudidos pelo mundo, que pena de nós. O mundo jaz no maligno, e se o maligno e o mundo estão aplaudindo a gente em destaque, tem alguma coisa errada com a nossa vida. É claro que Deus nos coloca em algumas posições de destaque para realizar grandes obras para Ele, mas o comum é que sejamos pessoas não gratas, pessoas que os outros não gostam, que incomodam, que tiram a paz dos outros, porque eles andam numa falsa paz. Quando a luz chega, encandeia as trevas, e quem está em trevas densas fica incomodado terrivelmente pela luz. E então ele diz assim: não é para ficar aterrorizados por causa deles. O que vocês estão com medo, gente? Deus é contigo aonde estiverem. Não tenha medo, Deus é contigo, Deus está conosco. E ele vai dizer no versículo 4: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos. Deus está conosco, é um Deus Emanuel que habita em nós, Ele está conosco, Ele nos acompanha. E Ele vai lutar essa batalha. O Senhor dos Exércitos é todo poderoso e o Rei das batalhas. Ainda que eles façam um conluio, ainda que eles façam um acordo, ainda que eles venham e se juntem contra nós, não podem prevalecer, porque no final do versículo 4 diz: Deus está conosco para nos dar vitória. Deus dá vitória ao povo dele, aleluia. Deus não está andando com a gente para a gente ser derrotado. Deus não está conosco para a gente ser destruído. Deus está conosco para cumprir a promessa e realizar o propósito dele em cumprimento daquilo que ele já determinou. E a vitória que chega para a gente é para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele é Deus. Então foi a orientação da liderança sacerdotal. E aí os oficiais, quando viram isso do exército, ele pega e diz assim: ó, se tem alguém de vocês, vou resumir isso aqui, que está com algum problema não resolvido em casa, não vai para a guerra com a casa toda atrapalhada, não, porque senão vocês vão morrer na guerra. E aí muitas vezes, irmão, nós como pastores temos cuidado de não botar algumas pessoas na linha de frente do combate, mas não é porque a gente não quer dar oportunidade, é porque quando a gente olha assim, a gente está vendo que existem algumas situações que aconteceram aqui como explicações de guerra, que a gente precisa guardar, proteger a pessoa. E aí eles vão dizer assim, ó:
Se vocês estiverem com algumas situações específicas, não é que você não vai ajudar em oração, não está envolvido, fazendo inclusive a comida para os soldados. Não é que você não vai estar junto do grupo, mas vocês não podem ir à frente. Porque se vocês forem à frente e não resolverem as questões pessoais e familiares, mesmo que o exército ganhe a guerra e você esteja presente nessa vitória, a casa está toda destruída, não valeu a pena essa guerra. Então voltem lá, no versículo de número 7, volte para a sua casa e não morra na guerra. É voltar para casa e deixar ele congregar, não estar na igreja? Não, está falando para a gente poder fazer uma autoavaliação de nós mesmos e como está a nossa família. E aqui o exército era completamente masculino, e Deus então chama a atenção para os homens e diz assim: olha, ajeita as coisas na sua casa, porque começou a guerra. Vocês vão precisar lutar essa guerra. É chegada a hora da batalha, como diz no versículo de número 2. Não dá para recuar. Ou vai para frente ganhar, ou vai perecer. Os soldados eram de homens, irmãos. Não eram de meninos. E aí ele vai dizer assim: e por fim os oficiais acrescentarão no versículo de número 8. Está duvidando da palavra? Está com receio que Deus não falou isso? Tem alguma coisa que está impedindo não alcançar a promessa? Está deixando o medo tomar conta da mente? E a incredulidade dominar o coração? Então vai lá no lugar secreto, se ajeita com Deus nisso, se converte de verdade, porque essa paralisia vai influenciar os outros a ficarem do jeito que vocês estão, tremendo nas pernas e dizendo um bocado de coisa que não é real, porque Deus já deu vitória. E aí vai enfraquecer os outros. Então volta lá, para não fazer com que os outros fiquem com medo, fiquem com dúvida, fiquem incrédulos. Uma laranja podre na fruteira, 2 dias perdemos as laranjas demais. Se a gente coloca um fermento, vai tomar conta da massa rapidamente. E aí a grandeza de Deus e o amor dele não diz assim: tire esses. Não. Ele diz assim: ó, faça uma avaliação, e se você está nessa posição de incrédulo, porque Jesus fala: seja crente, não incrédulo. Se creres, verás a glória de Deus. Se tiver numa situação de incredulidade, titubeando para um lado e para o outro, duvidando, será que foi isso mesmo que Deus falou? Satanás falando com Eva. Aí ela, ó, foi isso mesmo, que o Senhor te repreenda. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então quando vier a seta do inimigo para a dúvida, de jeito nenhum. Aí ele diz: se ficar dessa maneira e não se posicionar para aquelas conquistas que Deus quer para esse tempo, é melhor que fique quieto, orando, mas não influencie os outros negativamente. Volta para casa. Então ele diz, seguidamente, no versículo de número 9: quando os oficiais terminaram de falar tudo isso,
escolheram aqueles que iam liderar as tropas de guerra para a vitória. Oh, glória! Depois que eu acabei de pregar, eu oro e digo: com quem eu posso contar para a gente alcançar aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas e para o ministério? Aí sobrou aqueles que poderia contar. E aí a gente já conhece a história de Gideão. Perdeu mais de 2.000 pessoas. Quando fez a alta avaliação, e foi aquele show de fracasso, mas os valentes dele, que também se assemelham àqueles valentes de Davi, para ocasião diferente, foram os que não eram em quantidade, mas em qualidade, alinhado com o propósito de Deus, e Deus deu vitória. Deus não está preocupado com a quantidade, irmãos. Deus está preocupado com aqueles que estão alinhados com aquilo que Ele quer para Ele dar vitória. Se você faz parte desse exército, eu quero te dizer que a batalha começou e a vitória é certa. Está chegando o tempo de cumprimento de promessa de Deus para as nossas vidas. É chegado o tempo, Deus está nos avisando. Estamos nessa batalha, essas coisas que a gente está enfrentando nesses dias, e que possa ser que para uns piore, e que para outros seja uma intensidade. Isso que a gente tem enfrentado e a gente tem visto aumentar, é porque a batalha começou e Deus é um Deus que está determinando a vitória e cumprimento da promessa. Glórias a Ele. E aí vamos adentrar no mês de junho, e esse mês de junho em diante, se prepare para ouvir os testemunhos da guerra, porque toda guerra tem despojos, irmãos. Toda guerra tem despojos de guerra, presentes, bênçãos que Deus deixa. Então, quem sabe a gente está numa provação intensa, a batalha acirrou agora, e Deus está permitindo o diabo tocar em alguns, surrar outros, acontecer situações, porque são os inimigos. Mas a gente já percebeu que isso está acontecendo. Oração, jejum, palavra, coragem para poder orar, esforço para poder jejuar. E aí não vai ser somente orar e deixar, precisa ter vigilância, é tempo de guerra, precisa estar atento com as situações, precisa estar com a vida separada para Deus, alinhada com aquilo que Ele quer, não pode vacilar, tem que estar com as ferramentas de guerra preparadas, corretas, adequadas, tem que estar atento. E aí surge uma autoridade que vem de Deus para as nossas vidas. Tem que colocar tudo em ordem para marchar para a vitória, para ir para cima e vencer, para estar firme e não perecer. E a guerra, ela não se faz com uma pessoa, é em unidade, é igreja, irmãos, é congregação. A batalha agora está numa proporção de povo de Deus, e isso está acontecendo em vários lugares do mundo, e nós, como povo de Deus, vamos passar por essas coisas, e tem as nossas batalhas individuais. Então, se você está vendo que as coisas pioraram, tem uma pressão, está difícil, eu quero te dizer que você já está na guerra. Abre os olhos para enxergar o que Deus está fazendo, porque logo na frente tem grandes cumprimentos de promessa. A terra já é Canaã. Aleluia. E depois que a gente ganhar todas essas batalhas aqui, estaremos naquela Canaã do céu. É para lá que nós estamos caminhando.
Caminhando eu vou para Canaã, já dizia o louvor. Amém. Então o que a gente aprende aqui para a gente finalizar? Que a gente vai precisar olhar para nós mesmos e saber se a gente está com o coração duvidoso. A gente precisa saber se a nossa mente ela está nos apavorando. O que prevalece? A palavra de Deus ou o que os outros falam? O que é mais forte para nós? Aquilo que Deus diz ou aquilo que a nossa mente está querendo falar com a gente? O que a gente crê mais? No que está escrito nas Sagradas Escrituras? Ou no que o diabo está levantando pessoas para dizer, ou ele está soprando no nosso ouvido? O que prevalece para a nossa vida? A estagnação e o conformismo, o conforto, a zona de conforto, a área de não ter risco. E numa batalha não tem área de não risco. Todas as áreas que envolvem a batalha são áreas de risco, em graus diferentes. E não adianta ficar atrás, porque é batalha, é guerra. É tempo de guerra. Não adianta se esconder. Não adianta a ansiedade tomar conta, a tristeza, o pensamento de desistência. Na guerra, ou combate ou morre. E foi isso que eles estavam falando aqui. E para que isso não aconteça, a morte espiritual, é necessário que a gente possa rever a nossa vida e olhar como é que está a nossa casa, a nossa família, a estrutura familiar espiritual. Se tem algo que não está alinhado com a palavra de Deus, que está desadequado, precisa corrigir urgente, porque a guerra já começou. E Deus é um Deus de promessa. Então, quem sabe Ele prometeu alguém da sua família, quem sabe Ele falou alguma coisa que ia acontecer na nossa família, quem sabe Ele disse e vai cumprir. Agora a gente precisa estar posicionado e armado para esse combate, para essa guerra. Deus muitas vezes falou tantas coisas para a gente, e a gente, com os anos que passaram, porque a gente queria tudo rapidamente, fast food. Deus falou hoje, a gente vira uma página e cumpriu amanhã, porque às vezes a gente lendo essa situação aqui, no capítulo 20 para o 21, já recebeu toda a bênção, dá a impressão que é no piscar de olhos. 4 minutos e 50 ali, no drive-thru, no sanduíche. Aqui passa anos, irmãos. Deus falou e mostrou a terra para Josué e Caleb 38 anos antes de acontecer esse momento aqui. Você sabe que são 38 anos, irmãos? Tem gente aqui que não tem nem essa idade. Então tem coisas que Deus falou lá atrás e é o tempo de alcançar agora. É chegada a hora para os que creem. Quem crê vai ver o que Deus vai fazer nesses dias. Então não duvide. Não recue. Aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. Deus falou, está falando. Ele é poderoso para cumprir. Agora o que Ele requer de nós na guerra? Que a gente esteja preparado para guerrear. Como é que está a nossa vida espiritual? O que eu tenho feito? Aonde eu tenho investido mais tempo? Quem é que está influenciando a minha vida? As Escrituras Sagradas, por causa da minha leitura e meu ouvir, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem é que está influenciando diretamente a minha vida para eu poder gerar fé e não incredulidade? Quem é que é o exemplo
principal de líder, influencia a nossa vida. E Jesus, ele é o sumo sacerdote, ainda que esse sacerdote aqui não teria sido esse sumo sacerdote, mas é um sacerdote para dar orientação. E a própria palavra vai falar comigo e contigo. Ouça, versículo 3: hoje vocês estarão lutando com seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, e não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. O Senhor seu Deus os acompanhará, lutará por vocês contra os inimigos para dar vitória. Senhor, a única coisa que eu requero de vocês: não tenham medo, não duvide, não volte atrás. Deus está conosco. Vamos repetir isso? Não posso ter medo, não vou recuar e não vou duvidar. Eu não tenho medo, eu creio e eu persevero. Quem não tem medo é corajoso. Você pode bater no seu peito e dizer: eu tenho coragem, Senhor. Eis-me aqui. Eu tenho coragem. E aí no meio da guerra a gente vai ver um bocado de coisa que a gente não queria, sim ou não? Vai ter gente morta na guerra, mas não é o povo de Deus caindo na batalha. A gente vai ver aqui que o povo de Deus não cai na batalha, mas a gente vai ver alguns escândalos. Com bola, com quadrado, com triângulo, com losango. Escândalos. Os escândalos vão vir, mas ai de quem virá os escândalos. E na guerra, a gente vai ficar perplexo com algumas situações, mas não era crente, não era de uma grande igreja, a liderança não era assim. Você tem um objetivo e um sentido. A gente está vendo tudo isso, mas são os embates da guerra. Nós somos um exército, estamos percorrendo para um alvo, e essas coisas não nos vai paralisar. Nós não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Os verdadeiros continuam marchando para conquistar a promessa. Trovões, terremotos, alagamentos, mas o povo de Deus continua firme na batalha. Mentiras, injúrias, conflitos, mas o povo de Deus continua perseverando na guerra. Guerra, violência para tudo quanto é lado, inclusive comunicacional. Palavras inadequadas, pejorativas, maledicentes, críticas, fofocas, intrigas, acusações, mentiras, mas o povo de Deus está firme. Olhem para cima. Eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro, porque se ele olhasse para baixo, para a situação que estava acontecendo ao redor, estava acabado, derrotado e morto. Então ele olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí vão vir perguntas para a gente por causa da guerra. Vocês estavam aliados com ele? Porque eles caíram por terra.
já foram derrotados. Não, a gente está aliado com o Senhor dos Exércitos, é Ele que nos acompanha. É o Senhor que está conosco, o Todo-Poderoso nas batalhas. Nós somos soldados de Cristo. No meio da guerra a gente vai descobrir realmente quem são os nossos inimigos. E os nossos inimigos vão guerrear com a gente, contra a gente dia e noite, enquanto eles não morrerem. Vamos ter que ir para a cruz e deixar as nossas mazelas e pecados. Vamos ter que deixar na cruz, crucificado, o nosso passado. E a gente vai ter uma guerra contra nós mesmos. Nosso orgulho, nossos egos, nossos egoísmos, vaidades, nossos achismos, preconceitos. Eita, batalha pesada. É guerra, irmão. Inimigos que vão surgir de todos os lados que a gente nem sabe identificar o uniforme. Que eles estão tão misturados com o mundo que falar paz do Senhor, a gente sem saber direito paz, não é nem paz, é inimigo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os anticristos, os que pregam a mentira, os que ensinam doutrinas do diabo, doutrinas de Balaão, os falsos profetas. Eles são inimigos da cruz. Paulo pregou isso, eu estou pregando para vocês novamente. A vida uniforme, a aparência de santidade, só aparência. A ponto de Paulo dizer, essas roupas longas e cheias de detalhes, não quer dizer nada contra o espírito da imoralidade. Os inimigos na guerra, irmão. E a gente, num momento desse, precisa estar orando e jejuando para Deus nos dar discernimento espiritual para saber quem são os nossos inimigos. Porque a Bíblia diz que o diabo se disfarça até de anjo de luz, tentando enganar os eleitos. E talvez alguns que não estão andando como deveriam estão aliados com Satanás, pensando que estão com Deus, caminhando e levando a multidão para o inferno, achando que é Jesus, que não é o Cristo que eles estão pregando. Porque Jesus é um homem abençoado, bondoso, um homem fácil, simples, ama demais, é generoso, mas Cristo é o Messias, e Ele é um Deus todo-poderoso para atribuir julgamento e juízo para todo aquele que está em práticas de pecado. Então muitos querem Jesus histórico, quem sabe, mas o Cristo não querem. Por isso que existem os anticristos. Conheceremos a árvore pelo fruto que produz. Os inimigos na guerra. E aí é tiro para tudo quanto é lado. É mina, é bomba, é drone, é míssel. Isso tudo espiritualmente a gente visualizando, já está acontecendo no mundo, para a instalação de um governo do anticristo. Não andem desapercebidos, vigiar e orar, irmão. Bora tomar novamente o nosso tempo de oração e comunhão com o Senhor. Não abaixa a guarda não, suspende a guarda, fica fortalecido no Senhor. A nossa oração é que Deus fortaleça os nossos arteios e nos deixe nossos punhos rígidos, porque
Porque o próprio Deus diz que Ele quebra o queixo dos nossos inimigos no Salmo. Se por um caminho Ele vier, com 7 Ele bate em retirada. Que os anjos do Senhor perseguem e confundem os nossos inimigos e tornam o caminho deles escorregadios. E que 5 de nós perseguiríamos a 10.000. E ninguém pode prevalecer contra os escolhidos do Senhor, porque é Ele que justifica. E a palavra está clara no versículo número 4. Deus está conosco para nos dar vitória. Depois de uma palavra dessa, com a certeza da vitória, meus irmãos, como é que não guerreia as guerras? Quem eu posso contar nessa casa de oração para estar na linha de frente de combate? Serão os capitães, como diz no versículo de número 9. Não por causa do título, posição, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: estou contando contigo, viu, pastor? Me ajuda em oração. E eu posso contar com você? Na linha de frente? Como um futuro oficial do Ministério Resgatar e Restaurar. Se eu posso, se chegue à frente que a gente quer te instruir para Deus te usar. Se não pode, vai lá e vê o que é que precisa adequar, refazer, mas não esqueça que a guerra começou, então não demora muito de fazer o que tem para fazer, não, hein? Não demora, porque a guerra começou e a promessa chegou também com os despojos de guerra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Essa é a palavra que Deus ministrou a minha vida nesses dias, com intensidade que vocês não têm nem ideia. Só minha esposa. Não comuniquei a ninguém na igreja. Ninguém sabe o que eu estou passando.